Oiê, bom dia. Aqui a Fada Cósmica em mais um assunto importante para mim e espero que seja para você também. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre. Eu já falei aqui sobre a sabedoria da infância. Então, eu vou falar hoje um pouco sobre a Fada Cósmica em seus 5 anos de idade. Porque eu falo muito da sabedoria da infância, mas não é num quesito somente simbólico, somente beleza ou arquetípico, porque eu sempre martelo aqui que o arquétipo não é apenas uma figura ilustrativa de volta, não é só uma figura, não é só um personagem, não é só um símbolo. É um símbolo, né, uma quimera, né? É um símbolo quimérico ilustrativo de um conceito mental da psicologia. E esses arquétipos sempre vão estar espelhados, né? O conceito Locke que eu sempre falo, o bom e o mal. Então, o que tem de lindo e bom no arquétipo é o que você tem que buscar. E o arquétipo da parte ruim é o que você tem que eliminar, tem que podar, você tem que tirar da sua vida. Ah, mas eu sou assim. Elimine essa frase da sua vida. Ah, eu sou assim, tá bom assim. Eu sou lindo assim, se você tender pro lado bom. Se você há coisas ruins em você, não tá bom pra mim, porque não está te fazendo feliz. Então você tem que eliminar da sua vida. E, mais uma vez aqui, o arquétipo da sabedoria da infância tem um peso bem profundo, de nível extremamente importante para a construção de uma mente divina, para trazer equilíbrio entre as três mentes, que eu sempre falo, os trigêmeos, o eu superior, o eu inferior e o ego. Eles têm que estar em unissono para ser divino. Eles têm que trabalhar juntos, com amor, com respeito, com carinho, um com o outro. E que as decisões dos três façam parte do todo e fazem a sua vida plena. Mas para que isso aconteça, você tem que entender que não só os trigêmeos, mas as três fases da vida precisam estar na sua mente para co-criar uma vida plena. A sabedoria da infância, a sabedoria da juventude, do jovem adulto, do adolescente e a sabedoria do idoso, do ancião. Não estou falando de pele anciã, porque às vezes o ancião ele pode ser o mais velho do lugar, mas não quer dizer que é o mais sábio, o mais experiente, o que sabe mais, que valoriza mais a vida. Essas três sabedorias se encontram aqui na sua mente. Você tem que buscar. Uma pessoa pode ter as três sabedorias em seus 5 anos de idade, expressá-la plenamente, e ela sempre vai ser desvalorizada em relação ao idoso, porque o idoso sabe mais. Mas a criança pode demonstrar muito mais sabedoria que você nem possa imaginar. É todas as crianças? Não. O símbolo da criança, coisa da inocência, a beleza, do sentimento puro é de toda criança? Infelizmente, não. Afinal, nós somos pessoas guiadas por nossas naturezas, índoles, personalidades, caráteres. Todos nós já nascemos com tudo isso definido. Ah, mas e as experienciações? As experienciações, elas repuxa e remonta quem é você. Ou seja, quando você está se desenvolvendo no cérebro físico, o seu espírito está modelando a sua mente matéria para traduzir os padrões mentais divinos aqui. Então, quando você é criança, sua mãe, seu pai, seus avós, seus familiares, seus amigos, as pessoas à sua volta, no seu círculo social, está ditando coisas para você.
às vezes impondo coisas pra você, porque você é uma criança e não tem discernimento das coisas ainda. E aí, certas coisas vão ressoar com muita força em você e coisas não vão ressoar. Você vai ser forçado a aprender. Infelizmente, nessa balança, tem coisas que vão ser boas você ser forçado a aprender, tem coisas que não serão boas você ser forçado a aprender. Porque aqui todo mundo está aprendendo. E nessa hora, pai, mãe, vovó, não importa quem eu esteja falando, esquece que eles também estão aprendendo. E acham que só eles sabem que são perfeitos. Adoram fazer aquela frase antagônica. Eu não sei de nada, eu também sou falho, cheio de defeitos, mas eu sei mais e sou mais perfeito. Mas e aí, você, quando é conveniente, naquela questão da relatividade, né? Eu sou cheio de defeitos quando é inconveniente, aí eu sou perfeito quando é conveniente. Balanças, 2 pesos, 2 medidas, o que é conveniente para você. Quem faz isso? O seu espírito, suas decisões. Ninguém te ensinou isso, você já é assim. Tanto que, por mais educação que você dê para uma pessoa, às vezes a índole dela vai falar mais forte. Ou os ensinamentos de bondade, beleza da vida, vai massacrar esse espírito e ele vai ser um espírito revoltado. Ele vai ser um ser mais triste, vazio, perdido, porque não está ressoando. Ele não encontra coisas que ressoam com ele, tanto para pessoas boas quanto para pessoas bem ruins. Isso não define uma pessoa boa de uma pessoa ruim. Uma pessoa depressiva não tem Deus no coração. Se falam muito isso, mas toma cuidado, porque às vezes essa pessoa só está precisando de apoio e suporte. Porque às vezes o emocional dela está requisitando coisas que você não está entendendo, que talvez você não é compatível no nível mental dela. Então às vezes ela está triste e oprimida, então está recebendo do meio o que ela realmente necessita e precisa. Não é falta de Deus no coração, não é falta de fé, é que por mais amor e fé você tenha na mente e no coração, as pessoas em seu entorno é que oprime você. As pessoas têm que lembrar que Deus é o todo e Ele não está manipulando e controlando você. Ele tá aí. Quem manipula e controla você é você e os entornos. Por quê? Quem que mensura e mede seus estímulos? É tanto você que agrada ou se desagrada, como está acontecendo, e quanto as outras pessoas que oprimem, focos emocionais, sentimentos, estresse, dor, maldade. Então essas são as pessoas em você e você nas pessoas. Aí agora eu volto para a questão criança. Porque é importantíssimo você entender o arquétipo da criança, a sabedoria da criança, porque é muito mais profundo na mente, os resultados na mente. E as pessoas, quando envelhecem, têm uma falsa sensação que certos comportamentos têm que mudar para ser adulto e maduro. Mas você só está criando um personagem, uma atuação. O adulto maduro é aquele que come salada, mesmo que não goste, torça o nariz, porque é responsabilidade com a sua saúde. E sentar diante de uma televisão e assistir coisas sérias, assistir jornal, com a atitude de adulto. Isso é que muitos adultos falam por aí. Aí quando eles estão falando, eles estão se sentindo muito maduros e adultos falando. Mas quando eu escuto, eu fico assim... soa tão infantil pra mim. Porque as pessoas olham pra mim e olham a minha idade. Olham pro meu rosto. Novinha. Só que eu transito nas 3 idades. Eu transito tanto na menininha, quanto na adolescente, quanto na anciã. Adolescente, adulto. Varia ali, né? E aí, às vezes, eu me pego sendo muito idosa. Aí eu fico pensando, não é aquela... É uma coisa que me irrita muito, que as pessoas adoram se colocar acima dos outros falando: ai, você
tão infantil, é tão imaturo. Não é isso que eu tô falando. Não é esse pensamento que eu sinto quando eu escuto uma pessoa falando e soa infantil. É mais abstrato, é um impulso emocional. Aí eu sinto que assim, mas você não tá entendendo que você tá tão vazio. Aí, mas isso que eu tô traduzindo em nível verbal. Você tá soando tão vazio, tão superficial. Você não está entendendo o fato da coisa. Você tá num julgamento assim que não tá chegando a lugar nenhum, não tá se resolvendo. E ainda assim eu não consigo traduzir verbalmente o que é esse impulso. Que é aí que eu entro na sabedoria da infância. A sabedoria da infância é que é um ser puro. Vamos colocar assim, ó. A criança, ela é isenta de maldade. Não vamos falar de humanos normais. Vamos falar de um arquétipo criança. O que seria para Deus, para o mundo divino, com uma mente plena, com uma consciência divina? A criança, ela é isenta de julgamentos, de cultura, ela é isenta de qualquer coisa. O que é puro nela é um impulso divino de existência. Então, o que é natural dela é a personalidade, caráter, sentimentos, pensamentos, natureza. E quais são as naturezas dela? Pura nela. São todos os arquétipos, os conceitos vivos que compõem o conceito vivo maior, que é o ser. Nós temos vários tipos de conceitos. Tem conceitos instrumentos, conceitos ferramentas, conceitos sentimentos, conceitos pensamentos, formas, padrões. E esses conceitos é que nem a célula. Ela é um amontoado de conceitos trabalhando para o conceito maior. Subconceitos para montar o indivíduo ser. Célula é um ser. Então, pensamos em você como um ser, um conceito vivo que abriga seres. Aí a criança, ela é um ser puro, em que o que rege ela é apenas os instintos que são estimulados pelo meio. Pensa nessa célula em seu meio. Ela sofre vários estímulos dependendo do meio que ela está, não é? Mas como que ela reage a esse meio, tá? Todas essas informações estão contidas na célula. O DNA dita. O que é o DNA? São todas as moléculas que performam a informação ser. É muito complexo isso, então vamos explicar aqui. Aí a minha proposta hoje é só falar um pouquinho da Letícia, fada cósmica, na vida real, como é uma criança ascensionada aos 5 anos. Pensando nesse ponto. Lembrando que criança é um impulso para formar a mente nos seus primórdios. Então, o ponto mais importante são os níveis abstratos da mente, ou seja, são mais impulsos não concretizados em palavras, em verbos, vamos dizer assim, em palavra-verbo. Elas são um sentimento, uma tradução, uma mensagem codificada numa forma que só a mente da criança entende. É que nem que eu já falei aqui, a fibra ótica da internet é bem rápida, que você dá um impulso luminoso num ponto e o outro ponto recebe esse impulso luminoso e ele traduz um dado, uma informação, um conhecimento. Assim é a criança. A mente dela trabalha com abstratos e impulsos de sentimentos, de pensamentos e informações e conhecimentos que ela não está abstraindo do redor, ela está recebendo como uma antena. Vamos deixar assim. Então, ela não tem a língua para expressar o que ela está sentindo, mas ela entende perfeitamente o que esse impulso quer dizer, em nível abstrato, não é verbalizado. E isso é extremamente importante para a formação da mente nos primórdios, do feto até ali seus inícios, né, na fase ali dos seus 5 anos ali.
Depois que ela vai formalizando com o tempo, concretizando seus sentimentos, seus impulsos, seus pensamentos em palavras, em pensamentos mais verbais. Seus sentimentos são mais compreendidos em línguas verbais e não necessariamente por impulsos. Mas isso uma criança já pronta, ok? Porque as crianças terrenas, vamos colocar assim, as crianças terrenas normais do dia a dia, elas estão aprendendo ainda a entender o que é sentimento, o que é palavras, porque elas estão num processo evolutivo em que muita coisa ainda ela não se compreende sobre si. Por isso que eu falo assim, você tem que estudar a si mesmo para conhecer a si mesmo. O que é conhecer você? As pessoas ainda não entenderam muito bem o que é conhecer a si mesmo. Outros vídeos, é claro. Então, o que é a Letícia de 5 anos? Para começar, vamos dizer assim, com essas características que eu acabei de citar, a minha mente é mais silenciosa e ela é bem impulsiva, não impulsiva de fazer das coisas na cabeça, assim, impulsos, puf, puf. Eu recebo impulsos de conhecimento, impulsos de pensamentos abstratos, em que não se traduz com palavras. É como se no mundo divino existissem tantas palavras para traduzir isso que acontece dentro de mim que a língua portuguesa não consegue me dar. Eu já, com meus trabalhos aqui com meus mentores, eu já entendi que tem coisas que eu não vou conseguir explicar, não vou conseguir falar, não vou conseguir expressar verbalmente. É apenas físico, é emocional, é pensamento. Não adianta me perguntar, ficar me questionando, ficar me julgando, que não vai sair. Porque não é traduzível. Porque isso é um impulso já trabalhado na Letícia, criança, que mantém na adulta. Que é fundamental para quê? Para impulsos criativos, para inspiração, para sabedoria, para cocriar a vida plena, para dar valor, para amar. Fundamentalmente, amar é um impulso que surge de vários pontos do corpo, do coração. Eu sei definir exatamente de onde está vindo. Seja que parte do meu chakra cardíaco, do porquê, como, aonde vai. Que parte da minha mente, que parte do meu chakra está surgindo esse impulso. Eu sei definir exatamente porque eu estou sentindo, as motivações e tudo mais. Não me pergunte como, mas exatamente assim. A questão é o que eu estou tentando explicar. É um impulso abstrato, já cocriado na minha evolução. Isso já está pronto em mim. Porque lembra, eu falei que eu sou uma pessoa ascendida. Então, eu já passei por todo um processo em que isso está concretizado na minha mente. Eu nasci independente da minha educação, não é a questão que eu estou citando, não tem a ver com isso, tem a ver que um ser é independente da sua educação, mas ao mesmo tempo ele pode ser codependente da sua educação. Tem muita gente que ainda precisa ser guiado. O que eu estou falando aqui é uma pessoa já extremamente bem definida no seu ser e que a educação não faz muita diferença. Bloqueia algumas coisas, elimina, dá uma obstruída, vamos dizer assim, não eliminado, obstrui. Por quê? Olha a nossa volta, como as pessoas atropelam, matam, roubam e obstruem a vida das outras. Eu sou uma pessoa. As limitações existem. As pessoas buscam um nível de perfeição que não existe. Eu não sou uma IA, eu não sou um robô, eu sou uma pessoa. Então a minha criança, ela é feita de impulsos. Então a minha antena, ela recebe esses impulsos do mundo, porque a gente é muito mais conectado. Eu não sei explicar como é isso. Eu sei que desde criança eu recebi pensamentos abstratos, umas informações assim que eu não sei explicar. Não tinha tradução verbal, eram impulsos. Então, às vezes, quando eu estava contemplando as coisas,
eu pensava sobre as soluções dos problemas das coisas, sobre os sentimentos, sobre a beleza da vida, sobre as maldades que me cercavam, por que as pessoas são tão maldosas. Eu tentava buscar isso, e aquilo me fazia sofrer muito. Uma criança de 5 anos, aos meus 7, 8, não importa, né? Até hoje. Eu ficava olhando assim para esses acontecimentos à minha volta, as coisas que aconteciam pra mim, comigo, e ficava me questionando: por que as pessoas são tão maldosas? Por que elas gostam tanto de fazer maldade uma pras outras? Por que elas se satisfazem desse jeito? É tão. Assim, pra mim não tem uma palavra em português pra expressar esse sentimento, entendeu? Até foi bom, surgiu isso daqui e eu não sei uma palavra pra explicar plenamente isso daqui. Mas por quê? Era a minha fome. Por quê? Então, assim, eu fui muito julgada, porque a minha Letícia de 5 anos, ela era uma... Olha pros meus olhos. Eles são negros. Assim, na verdade, eles são castanhos, são bem marrons, mas tem que olhar bem de perto com a luz pra ver os traços marrons, porque são bem escuros. Mas pensa numa menininha de 5 anos com os olhos bem grandes e negros, só observando. Eu era muito, muito silenciosa, não era muito de falar. Não era muito de falar, não era muito de expressar externamente. Eu era muito observadora, a ponto de que tudo que acontecia à minha volta eu compreendia plenamente. O que eu não compreendia, o que não é comum pra minha mente, no meu padrão, sabe? Não batia. Pessoas mentindo, pessoas fazendo maldade. Eu compreendi o que estava acontecendo, sabia exatamente o que era certo, o que era errado, 5 anos de idade. Por que eu reforço 5 anos de idade? Porque eu não tinha essa noção. Que aos meus 5 anos de idade, aquilo acontecia e não era natural. Pra mim era normal, pra mim era natural. Então eu cresci pensando que era uma menina, por vários fatores ao meu redor, eu cresci achando que eu não era inteligente, que eu não era bonita, que eu não era legal, que ninguém me queria por perto como amiga, nada. Por quê? Conceitos que foram colocando em mim. Então, pra mim, as coisas que eu pensei e senti na época que eu era criança, pra mim era natural e nada demais, nada de diferente. Quem me ensinou sobre tudo isso foram os meus mentores que estão comigo desde sempre. Aí eles me pontuaram: 5 anos. Você acha que 5 anos uma menininha consegue entender o certo e errado com tanta precisão quanto você tinha aos seus 5 anos? Os impulsos de beleza, de amor, de apreciação, de valorização. Compreender a fundo as necessidades financeiras, emocionais e físicas da sua família, a ponto de criar opiniões e ideias para auxiliar a sua família, de, bom, se eles precisam disso, então eu vou me poupar, não vou pedir, não vou fazer. Eu já passei pro psicólogo uma vez, porque eu tava passando por uma questão emocional, e ele falou assim: eu nunca vi uma criança, porque eu não tinha essa noção, entendeu? Por isso que eu tô citando. Nunca vi uma criança negar a si mesmo algo, porque geralmente as crianças querem e ponto, acabou. Os seus pais têm que educar para não querer, para educar que nem sempre é o que você quer terá, óbvio. Mas para mim já era óbvio, não precisou que meus pais falassem muita coisa para mim. Ó, Letícia, isso, acabou. Eu já sabia, eu nem precisava às vezes ter ouvido isso dos meus pais. Eu já me colocava numa posição de auxílio, sempre, tudo que eles precisaram, sempre.
eu tive lá pra ele, sempre me movimentei do meu jeitinho, né? As limitações de uma criança, de uma adolescente, que sempre foi atarefada, sempre foi estudiosa e sempre foi abarrotada de responsabilidade e disciplina. E porque como que eu consegui isso? Porque eu sempre fui uma criança de alta disciplina, alta responsabilidade. Isso é extremamente natural em mim. Mas como era natural pra mim, eu não tinha essa noção de como eu era uma criança extremamente responsável e disposta de compreender a fundo os sentimentos, de olhar para os olhos do meu avô aos meus 6 aninhos e compreender a fundo a dor que ele sentia pelo momento que ele estava passando ali. Coisas da minha família, certo? Então, são coisas que eu só fui me descobrir em relação a ser diferente, que faz parte de uma evolução, agora, recentemente, com a conversa, com o trabalho com os meus mentores. Então, a criança em mim, ela foi julgada porque eu era muito silenciosa, muito calma, muito calma, muito compassiva, muito compreensiva, e até hoje eu sou. Eu acho que hoje em dia eu sou um pouquinho mais estourada emocionalmente, porque eu vi necessidade de ser mais severa, ou seja, é a minha anciã falando, né? Porque quando eu era criança, eu era criança. Agora a minha anciã, ela é mais severa, ela é mais rígida, ela é mais impulsiva, e mesmo assim falta força para falar às vezes, porque quando eu sinto o impulso de que eu preciso ser agressiva, partir para ignorância, falar palavras de humilhação, de deboche, eu fraquejo, porque é o meu impulso me puxando de volta, porque isso tá indo além da minha natureza e do que eu quero pro meu coração. Meu coração, ele não deseja. Quando ele não deseja, é um impulso que ele repuxa e não deixa eu ser aquilo. É seguir no meu coração. Eu tenho desde criança eu sinto que eu posso confiar plenamente no meu coração nesses meus impulsos, porque eu senti esses impulsos abstratos sobre certo e errado, sobre as coisas à minha volta, mas eu não via compatíveis à minha volta. Então às vezes eu achava que o problema era eu, ou que eu era muito perfeccionista, enfim, né, coisas que eu vou comentando. Aí pra fechar, essa questão, né, a minha Letícia de 5 anos, ela era muito silenciosa, extremamente observadora. Talvez assim podia, antigamente na minha época não tinha tanta essa questão, mas talvez eu pudesse ter sido confundida com autismo, porque eu tinha esses traços muito quieta, muito silenciosa, eu não conseguia expressar verbalmente as coisas, meus sentimentos. Como eu sou muito emotiva, muito ligada ao emocional, ao coração, à bondade, a carinho, eu era mais chorosa, eu ainda sou uma chorosa, e aí quando o meu emocional subia, eu não conseguia verbalizar, piorou, verbalizar menos ainda. E esse princípio é fundamental para conformar uma mente. Esse abstrato, esse silêncio, esse nível de neutralidade em que os sentimentos estão impulsionando o ser, que é isso que Deus quer que você aprenda na vida humana, a entender que na infância você tem instinto, você tem que educar esse instinto que nasce como um brotinho. Você vai observar essa semente, o que está ruim nessa semente, e ir modificando essa genética para que o seu impulso primordial seja de alta beleza, de amor e majestade, de que Jesus falou muito. Mas por hoje é isso. Eu espero ter dado bastante conhecimento por hora, porque é um assunto que precisei abordando com calma. Eu acho que às vezes eu falo muita informação, às vezes eu sinto que eu falo pouco, mas eu não sei se é o pouco por causa que eu acho, mas enfim. Eu vou aos pouquinhos falando, porque tem coisas que você tem que ir absorvendo, como eu sempre falo, refletir e modificar.
separar o joio do trigo e tratar esse coração. Eu ainda não falei sobre coração e falei por cima sobre o eu superior e o inferior, e mas entender a sabedoria da criança, a sabedoria da infância vai te ajudar com o ego, para você se comunicar melhor com o eu superior, onde tem a sabedoria divina de luz. Ego é trevas, eu inferior é luz. Educar o seu ego. Pense no seu ego como um bebê chorão que tudo quer e você tem que educá-lo. É isso aí. Beijinho. Até a próxima. E se alguém tropeçar, não é humilhação, não deboche. Estenda a mão e ajude. Fico na próxima. Vice-versa. Não se sinta humilhado. Peça ajuda. Até.